SafeMoon V2 finalmente chegou e a gente tem vários pontos para abordar no decorrer desse vídeo, incluindo um tutorialzinho para vocês que eu gravei com antecedência no momento que eu troquei as minhas SafeMoon normais para a SafeMoon V2. A gente vai abordar nesse vídeo uma insatisfação muito grande por parte dos investidores, a maior parte já abandonaram o projeto, o que a gente pode esperar da SafeMoon no futuro e como a gente pode monitorar esse possível crescimento deles, e a gente observa também que a própria equipe da SafeMoon, principalmente relacionado ao marketing, também está bem devagar. A gente tem muitos indícios de que não está 100% o projeto. Então a gente vai abordar isso no decorrer desse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal para acompanhar nossos próximos vídeos, Telegram, Instagram e Twitter, principalmente no Twitter. Eu vou deixar aí na tela para vocês, @escola-de-fi. Acompanhe a gente por lá que eu sempre trago atualizações rápidas para vocês. Pois bem, pessoal, eu vou colocar primeiro o tutorialzinho na tela para quem veio somente ver o tutorial não perder tempo, porque tempo vale dinheiro, a gente sabe disso. E depois quem quer ouvir alguns pontos em relação a SafeMoon e a SafeMoon V2, continua então assistindo o nosso vídeo. Bom, o tutorialzinho vai passando na tela, eu vou mostrar para você como é que faz esse processo. Tu precisa somente selecionar na primeira linha a SafeMoon normal, na segunda a SafeMoon V2 após ter feito a conexão com a DEX descentralizada então da SafeMoon, certo? Bom, feito este processo, você precisa ter mais ou menos entre 3 a 4 dólares de BNB na carteira para cobrir as tarifas. E aí tem um ponto bem interessante, uma das promessas da equipe era remover essas tarifas. E eles mencionam que isso não é possível porque é tarifa da blockchain. Como assim? Tarifa da blockchain? Cara, primeiro, a gente sabe que as tarifas da rede da BSC não têm esse custo elevado. Em segundo lugar, a gente sabe que eles não renunciaram o contrato, que é uma medida de segurança importante, mas a maior parte desses projetos não renuncia, então ok. Mas assim, se eles têm a propriedade do contrato, eles podem ajustar da maneira que eles quiserem, inclusive removendo essas tarifas para que o investidor conseguisse então fazer essa transição da V1 para a V2 sem pagar essas tarifas abusivas, certo? Então sim, eles conseguiriam facilmente fazer esse ajuste, mas não fizeram porque não quiseram. Esse é um ponto bem negativo. Então você fez esse processo, confirmou na sua wallet, está tudo certinho, tu vai receber. Pessoal, para você então, você não está encontrando o seu SafeMoon na sua carteira, V2, olha só. Tu vem aqui e vamos adicionar esse token personalizado então. Tem uma infinidade de token aqui, né? Vamos clicar em importar, adiciona o endereço do contrato, olha só, aqui eu já foi adicionado. Mas tu vem aqui e adiciona, importa esse token então, ele vai preencher automaticamente, tu clica em adicionar token customizado, ele vai importar para a sua carteira. Além disso, tu pode colar o endereço aqui na PooCoin e acompanhar também o gráfico e o seu saldo que aparece visivelmente para você, certo? Bom, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, olha só, já vou adiantar aqui para você uma informação bem relevante. Tá vendo que a SafeMoon tem 2 milhões, quase 3 milhões de holder na V1? Pois é, monitore isso aqui, ó. 148 mil até agora, várias e várias horas depois do lançamento da V2. Monitore esse valor. Ele vai dizer muito sobre o potencial futuro da SafeMoon. Vai te mostrar para você quantas dessas pessoas continuam no projeto. Isso é um ponto bem interessante. Então, monitore quantos desse quase 3 milhões de holder vão vir para a V2. E eu acredito que não vai chegar a meio milhão de pessoas, o que significa que mais de 70% das pessoas já abandonaram o projeto. Por que abandonaram a SafeMoon? Pessoal, a SafeMoon cometeu vários deslizes desde que foi lançado. É um projeto com a comunidade muito forte, a maior parte dos investidores tinham na SafeMoon, olhavam para a SafeMoon como uma possibilidade de comprar um token e de fato ele ia à lua. Este é um token que cresceu demais no início, quando a comunidade era muito forte, todo mundo falando da SafeMoon, então ele cresceu, teve um crescimento expressivo, muita gente fez dinheiro, muita gente fez muito dinheiro, e eu inclusive saí no lucro com esse projeto, inclusive mantendo aquele pouquinho que está ali, mas a maior parte das pessoas estão no vermelho com a SafeMoon, e o que a gente esperava que mudasse na V2, eu acredito que talvez não, acredito que talvez a maior parte das pessoas vão continuar no vermelho. As pessoas estão perdendo a fé no projeto, a gente observa isso através dos comentários nas redes sociais. Há muita gente insatisfeita, uma porcentagem muito grande dos investidores insatisfeitos com a forma com que o projeto está sendo conduzido. A gente tem que analisar que esse foi um projeto muito jovem. O que chegou até agora? Chegou a wallet para mobile, certo? Chegou a DEX
descentralizada da SafeMoon, DEX tem aos montes na rede da BSC, não faria muita diferença, mas chegou. Então, de concreto mesmo, a gente tem a Wallet. O que poderia chegar para mudar um pouco a SafeMoon seria o produto principal, que é a corretora. Nós temos a corretora, a SafeMoon V2 sendo lançada agora, a corretora e também uma blockchain da SafeMoon, que agora nem faz parte mais desse roteiro aqui. Se eu não me engano, estava aqui presente também, mas agora não está mais. Enfim, essa corretora, pessoal, ela perdeu, na minha visão, ela perdeu o melhor momento de ser lançado, que seria quando os investidores ainda olhavam para a SafeMoon como uma oportunidade gigantesca de mudar de vida. Hoje, a maior parte das pessoas não olham mais para a SafeMoon dessa maneira. A maior parte já assumiu que o prejuízo está feito, não tem mais como reverter no longo prazo. Tá? Então, eles perderam, para mim, perderam o pique, perderam milhares de investidores. Este era um produto com capacidade de mudar, sim, o rumo das coisas. A gente vê projetos mais jovens. Tu pode me falar, mas SafeMoon é um projeto jovem, um projeto que começou agora, então precisa de tempo para lançar seu produto. Precisa, certo? Precisa, isso é um fato. Mas a gente observa projetos mais jovens que já tem seu produto, já tem sua corretora, já tem sua DEX desenvolvida num período muito mais curto do que a SafeMoon. Por que eles não conseguiriam fazer isso com todo o poder aquisitivo por parte do projeto, com milhares e milhares de dólares nas mãos, para não falar milhões, incluindo milhões de tokens nas suas carteiras? Porque sim, não vem dizer que a equipe da SafeMoon não tem tokens, eles têm milhões, tá, de tokens nas suas carteiras, como todo projeto, isso não é crítica somente a eles. Ponto muito interessante que eu tenho observado da SafeMoon nos últimos dias é que a equipe de marketing por trás do projeto, principalmente no Twitter, que é a rede social que eu mais gosto de acompanhar notícias sobre projetos, não tem mais a mesma empolgação que tinha quando a SafeMoon foi lançada. Talvez eles não estão conseguindo segurar a pressão de milhares e milhares de pessoas reclamando e também não estão com muitas esperanças de que vai dar certo. Agora, é hora de abandonar o barco? É hora de pular fora? Depende. Se você está no lucro, eu recomendaria que você realizasse o seu lucro. Se você não está no lucro, eu acho que dá para guardar, dependendo principalmente do que você investiu. Nós temos lançamentos programados, esses lançamentos podem mudar o jogo, e a V2 ela trouxe alguns ajustes interessantes, como por exemplo, a gente saiu da casa dos quadrilhões de tokens e entrou na casa dos bilhões. Tá? Então agora nós estamos com bilhões de tokens, tem 1 quadrilhão esse total supply. No entanto, a gente observa que se a gente vir aqui em holders, nós temos o endereço de queima com 432 bilhões de tokens, o que significa que 43% foi queimado logo de cara e a queima continua ainda a ser efetiva. Então, se você perguntar para mim se a SafeMoon ainda tem futuro, eu diria que apesar de todos os deslizes da equipe, eu acho que ainda tem futuro. Não para você pegar e colocar 10% do seu capital, não, pelo contrário, para você pegar 1%, aquele destinado a risco mesmo, e deixar ali para ver o que acontece, para ver daqui 1 ano, 2 anos, ver se esse projeto ainda está de pé. Tá? Então, neste sentido, sim, eu acho que ainda é viável participar da SafeMoon. Agora, como um bom investimento, como uma boa aposta, eu não sei, cara. De fato, é uma resposta que eu não consigo te dar, porque olhando para a SafeMoon eu vejo muito ponto negativo, ao mesmo tempo que a gente tem ainda alguns pontos positivos, então tá basicamente no meio termo e não tem como saber qual é o futuro desse projeto. Eu diria para você ir devagar, realizar lucro caso você ainda não tenha. Então nós temos alguns questionamentos de segurança envolvendo esse token novo que foi lançado para ser um projeto mais seguro, um projeto com possibilidade de parcerias reais com grandes empresas, mas que tem alguns questionamentos bem interessantes em medidas de segurança, um controle por parte da equipe maior ainda do que tinha no outro projeto. Nós temos uma liquidez desbloqueada no projeto, ou seja, é muita coisa ainda para se avaliar. Monitore este endereço, tá? O que eu recomendo para você sobre a SafeMoon é que você monitore atentamente as redes sociais, veja o que eles estão programando, o que eles estão dizendo e principalmente, tá? Olhe para este contrato. Isso daqui vai ditar as regras do futuro da SafeMoon na minha visão, é isso aqui.
será que o pessoal ainda está presente na SafeMoon? Então a gente vai ver isso aqui, ó. A gente vai ver esse número crescendo e talvez indo para 1 milhão. Se chegar a 1 milhão aí dentro de 30 dias, a gente observa que pelo menos aí 30, 40% dos holders continuam no projeto, continuam acreditando no potencial dele. Mas eu acho que não. Eu acho que esse número vai ser bem menor. Então a gente vai conseguir monitorar o futuro da SafeMoon através desses holders. Principalmente no primeiro momento, a informação mais relevante que a gente tem é essa. Bom, se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal para ser acompanhado nos seus próximos vídeos, curta e compartilhe que isso ajuda demais. Telegram, Instagram e Twitter, o primeiro comentário fixo. Até mais!